Pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade aos modelos cosmológicos, ok? Então, na aula anterior, a professora fez uma introdução e hoje nós vamos colocar em ordem todas essas datas, todos esses nomes que foram citados, certo? Então, vamos lá, organização de dados. Primeiro que apareceu foi quem? Ptolomeu. Ptolomeu, ele defendia o modelo geocêntrico. Ou seja, ele falava que a Terra era o centro, ficava paradinha e que tudo girava, né? Os planetas e o Sol giravam ao seu redor. Por que Ptolomeu falava isso? Porque naquela época, quem fazia, né, a organização de tudo era a igreja. E o que a igreja, né? O que o cristianismo fala a respeito da organização de tudo? Ele fala que Deus criou a Terra e tudo que há nela. Então, se Deus criou a Terra e tudo que há nela, Ptolomeu dizia que nós deveríamos ser o centro do universo, porque não teria lógica Deus nos criar para não ser o centro de tudo, certo? Então, a primeira ideia que Ptolomeu teve foi de que nós seríamos o centro da Terra, de acordo também com as observações que ele realizou, certo? Mas nós tínhamos, né, como temos até hoje, vários cientistas que fazem estudos. E aí Nicolau Copérnico veio com o seu modelo heliocêntrico, ou seja, ele dizia que o Sol era o centro e que todos os planetas iriam orbitar ao seu redor, certo? Lá embaixo, na página 4, tem uma observação, ó. Nicolau Copérnico, 1473-1543, astrônomo polonês, viveu em um período em que a Igreja Católica detinha o poder. Então, eles não acreditavam no modelo heliocêntrico exatamente por isso. Então, para a Igreja, o modelo proposto tinha que ser o de Ptolomeu. Nessa época, a Santa Inquisição era um instrumento de opressão contra as ideias que pudessem diminuir ou contrair o pensamento cristão. Então, eles acreditavam que se aceitassem o modelo heliocêntrico de Nicolau, eles iriam diminuir as ideias de fé, né? Punindo aqueles que fossem contrários aos ensinamentos da igreja. Para a doutrina cristã, o modelo geocêntrico de Ptolomeu era o mais adequado. Nesse período, não era permitido defender ideias contrárias ao modelo geocêntrico. Então, foi muito difícil para Nicolau, porque ele viveu numa época em que ele não poderia expor as suas ideias. O terceiro que vem nessa organização aí é Giordano Bruno. O que Giordano Bruno pensava? Ele pensava como Nicolau. Então, ele compartilhava das suas ideias e ele defendeu, sim, que o universo ele não tinha limites e que a Terra não seria o centro, e sim o Sol, tá? Em razão de não só da opinião de Nicolau, mas também de todas as suas pesquisas. O que ele foi considerado herege pela igreja e foi considerado a morte na fogueira. Então, naquela época, quem ia contra as ideias da igreja, eles acabavam arrumando um crime para a pessoa, que não era, obviamente, contra, né, a igreja, e fazia com que ele fosse ou guilhotinado ou queimado. Eles colocavam a pessoa à morte, certo? Então, esse foi um caso de que morreu porque defendia as ideias de Nicolau Copérnico. O próximo é Galileu Galilei. Então, Galileu Galilei, ele aperfeiçoou todas as ideias da astronomia. Por quê? Vocês viram lá no 6º ano que Galileu Galilei foi aquele que aperfeiçoou, ou seja, ele construiu a luneta e conseguiu, com convicção, comprovar que a Terra se movia ao redor do Sol. Por esse motivo, ele também foi condenado à pena de morte, tá? Mas ele negou, né, as suas publicações e permaneceu pelo restante da vida em prisão domiciliar, onde continuou escrevendo seus textos. Então, tudo que Galileu Galilei
estudou só foi publicado após a sua morte, porque se ele continuasse indo contra a igreja, ele também seria morto, porque ele fala, ó, ele foi ameaçado a pena de morte, se ele continuasse fazendo os estudos e apoiando Nicolau Copérnico. O último cientista que tem aí no livro de vocês é Tycho Brahe. Ele tem um modelo híbrido. Esse modelo ele não foi muito estudado. Por quê? Porque ele não tinha uma lógica muito completa. Ele buscou compreender os movimentos e ele propôs o seu próprio modelo. Então, ele considerava que, observando o céu, ele tinha acesso aos observadores. E aí ele falou assim, ó, no meu modelo híbrido, eu tenho o céu, o sol e a terra como centro. Ou seja, eu não tenho nem o sol sozinho e nem a terra sozinha, ok? Ele falava assim, ó, por não acreditar no modelo heliocêntrico, ele propôs o modelo híbrido, em que os planetas giravam em torno do sol e o sol e a lua giravam em torno da terra. Ou seja, os dois vão ter um movimento constante, tá? Esse modelo não foi estudado, os cientistas não fizeram, né, apoio ao Tycho Brahe, tá? Então, o único modelo que os dois, né, principais modelos que foram contestados foram o geocêntrico, que a igreja apoiava, e o heliocêntrico, que a igreja não apoiava. Agora a professora vai fazer as orientações para a resolução dos exercícios da página 6. Então, vamos juntos, tá bom? Número 1. Como você diria que surgiram as primeiras ideias sobre o universo? Então, como que os antigos, eles faziam para começar a surgir sobre as suas primeiras ideias? O que eles faziam? O que eles observavam, né? Para saber qual seria, então, essas ideias que eles tinham sobre o universo. Número 2. Pode parecer óbvio para os nossos dias dizer que a Terra se move ao redor do Sol. No entanto, por muitos séculos se acreditou que a Terra estivesse parada no centro do universo, com o Sol e a Lua girando ao seu redor, dando efeitos de dia e noite e estações do ano. Imagine que você vive na Antiguidade ou na Idade Média e não dispõe de fotos de satélite nem GPS. Agora a pergunta é para vocês, hein? Quais argumentos vocês poderiam usar para convencer alguém de que a Terra está em movimento e não é o centro do universo? Uma dica é pesquisar como isso foi feito, por exemplo, na época de Galileu Galilei. Então, a professora vai deixar essa atividade para vocês vão pesquisar como foi feito na época de Galileu Galilei e vai colocar a ideia de vocês. Que argumentos vocês colocariam para comprovar que a Terra realiza sim um movimento ao redor do Sol? 3. A astronomia é o nome da ciência que estuda os astros. No ano de 2019, comemorou-se o jubileu, 50 anos da chegada do homem à Lua. O objetivo, tanto da ciência quanto da data, é possibilitar mudanças na nossa maneira de ver o mundo, o universo e a nós mesmos. Como isso é possível? Debata com seus colegas e responda e escreva a sua resposta. Então, essa questão, ela é difícil para a gente, né? Porque a gente precisava fazer aquela conversa que a gente fazia na sala de aula, o debate, a colocação de ideias dos colegas. Então, fica realmente um pouco difícil. Mas eu quero propor para vocês. Então, como que vocês acham que isso é possível, né? O objetivo tanto da ciência quanto da data é possibilitar mudanças na nossa maneira de ver o mundo. Vocês acham que isso é possível, né? Ver o mundo de uma forma diferente? Como que é possível analisar, né, essa chegada ao homem, o estudo dos dados, o universo? Como que nós podemos ver o mundo de uma forma diferente? O universo, né? Como que isso é possível? Então, vocês vão colocar aí a opinião de vocês. 4. A ciência não é produzida alheia às questões de cada sociedade e época. Um exemplo foi a predominância do modelo ptolomaico
durante a Idade Média, bem como críticas e oposições a outras propostas. Por que as religiões cristãs, por exemplo, defendiam o modelo geocêntrico de Ptolomeu? Então, era como a professora citou para vocês. Eu tenho o modelo geocêntrico. A igreja é quem comanda tudo. Será que seria legal, né, para a igreja e para os cristãos acreditar que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e ele não governar o universo? Então é difícil ele compreender isso naquela época. Então vocês vão colocar aí. Por que as religiões cristãs, né? Por que vocês acham que as religiões cristãs defendiam o modelo geocêntrico? Por que vocês acham que não aceitavam de jeito nenhum o modelo de Nicolau Copérnico? 5. Marque V para verdadeiro e F para falso. A. Na antiguidade, o modelo típico era o da Terra em repouso no centro do universo. Ele fala que lá na antiguidade o modelo aceito era o geocêntrico. Sim ou não? Vocês vão colocar lá. B. O modelo cosmológico de Ptolomeu deixou de ser utilizado por atrapalhar as navegações? Será que o modelo Ptolomeu, né, o geocêntrico, ele só deixou de ser usado porque atrapalhava as navegações? Não, alguém fez um estudo e comprovou que o modelo heliocêntrico era o verdadeiro, né? C. Tycho Brahe aceitava o modelo heliocêntrico? Claro que não. Se ele propôs um próprio modelo, como que ele aceitou o modelo heliocêntrico, né? Galileu Galilei foi um importante defensor das ideias de Ptolomeu? Será que foi Ptolomeu que Galileu defendeu? Vocês têm certeza disso? 6. Pesquise por que foram usados os nomes geocêntrico e heliocêntrico para designar os modelos cosmológicos. Ah, isso aqui a professora já citou na aula anterior. Então, o que significa geo? O que significa cêntrico? Então, por que eles escolheram geocêntrico? A mesma coisa para hélio. O que significa hélio? E o que significa cêntrico? Por isso, escolheram heliocêntrico, ok? Vocês podem utilizar a aula anterior para poder conseguir responder essa questão. O prof. aguarda as fotos da resolução de vocês e que vocês tenham um fim de semana super abençoado, tá bom? Beijos e até a próxima aula.